Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição da Associação Portuguesa de Seguradores no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativa à resposta do setor segurador às intempéries associadas às depressões Christine e Leonardo. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Engenheiro José Galamba de Oliveira, Presidente da APS, à Sra. Doutora Alexandra Queiroz, Diretora-Geral da APS, ao Sr. Dr. Luís Malcato, Diretor-Geral Adjunto da APS. Vamos começar então pelo Grupo Parlamentar Requerente. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar duplamente a Associação Portuguesa de Seguradores. Em primeiro lugar, pela presença aqui hoje e, em segundo lugar, mais importante, pelo serviço público que têm feito de transparência, de informação a todos os agentes sobre a forma como está a evoluir, quer os pedidos, quer as informações sobre os sinistros, quer o tratamento que as várias seguradoras têm vindo a dar. Isso é bastante relevante e por isso, agradecendo também o documento que nos entregou aqui hoje, mas a primeira questão era precisamente que nos pudesse atualizar em função daquilo que são os elevadíssimos prejuízos que existiram, quer em empresas, quer para as famílias, de diversos danos, como é que neste momento esses sinistros estão a ser avaliados, em quanto tempo e o grau de cobertura dos mesmos. Em segundo lugar, gostaria de falar de uma questão muito específica que se coloca nestes eventos e que tem a ver com a destruição do parque automóvel. E isso afeta empresas, mas afeta também muitas famílias. Nós temos colocado muito toda a informação pública à volta da destruição das habitações, isso é uma realidade, mas eu acho que se tem falado muito pouco daquilo que é a destruição do parque automóvel. E isso é particularmente relevante quando sabemos que uma elevadíssima cota do mercado dos seguros apenas tem proteção contra terceiros e que isso inviabiliza a indenização destes prejuízos, que são muitas vezes resultado de um esforço muito grande das famílias e que se vêem agora confrontados. É, aliás, uma preocupação que o PS tem tido, no sentido de garantir que o Governo também possa dar uma resposta a este tipo de situações, que aliás não é inédito. Recordo-me que há cerca de 1 ano e meio, quando houve a grande tempestade em Valência, foi uma das preocupações, quer do Governo Regional, quer do Governo Central. De qualquer forma, gostaria, Sr. Engenheiro, se pudesse partilhar connosco a situação particular da cobertura dos seguros automóveis e se tem alguma indicação de que esta ideia que estou aqui a transmitir tem uma adesão à realidade. Em terceiro lugar, e por último, uma questão de natureza mais estrutural. Estes eventos vão ter uma consequência imediata do ponto de vista dos seguros, que é o agravamento do prémio de seguros. É algo que decorre, é uma consequência lógica do funcionamento do mercado de seguros. Mas pior, terá seguramente uma influência naquilo que são os riscos cobertos e o risco que as seguradoras no futuro próximo vão querer assegurar ou não assegurar. Porque se estes eventos começam a ser recorrentes, haverá uma altura em que haverá riscos que não são seguráveis. E não havendo riscos seguráveis, o Estado tem que pensar como um todo, enquanto organização, se dentro das funções que cabem ao Estado Social, caberá ou não caberá uma função de Estado segurador. Porque a questão da resposta orçamental a este tipo de eventos já não é uma resposta extraordinária, já começa a ser uma resposta recorrente. E para se estruturar essa resposta tem que se perceber até onde é que o mercado segurador pode ir e quais são os riscos não seguráveis que irão restar para o Estado, se assim o entendermos todos. Nós falamos muito sobre o Fundo de Catástrofes, falamos muito sobre o Fundo Sísmico, são temas recorrentes, mas que não avançam,
e eu penso que nós ganharíamos todos muito nestas audições de perspectivar, de para além daquilo que é o balanço do presente, que é muitíssimo importante, pudéssemos também ter a oportunidade do pontapé de saída decisivo para o desafio do futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Engenheiro José Galamba de Oliveira para responder. Dispõe de 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Bom, está ligado, sim. Antes de mais, cumprimentar os Srs. Deputados e Sras. Deputadas. É obviamente uma oportunidade que agradecemos estar aqui hoje a falar sobre este tema e é uma oportunidade para fazer um ponto de situação sobre o que se está a passar no terreno. E, então, tenho convosco 2 ou 3 slides que eu vou passar por eles muito rapidamente com números, mas eu acho que são uma fotografia importante do que estamos a sentir no terreno. Estes números estão relativos a dia 24 de setembro, portanto, há 2 dias, perdão, de fevereiro, portanto, há 2 dias atrás. Temos um total de 139 mil sinistros que entraram até esta data. Temos um custo apurado até à data, relativamente aos sinistros já peritados, de 505 milhões de euros, e neste momento temos uma estimativa, ainda grosseira, mas uma estimativa de que o custo total deste comboio de tempestades pode chegar aos 750 milhões de euros. Portanto, estes são números importantes e que eu gostava de deixar aqui, de alguma forma, elencados. Depois, na coluna do meio, na página 2, está partido por tipologia. Portanto, para as habitações entraram 115 mil sinistros, portanto, a grande maioria tem a ver com habitações, e o custo à data são 250 milhões de euros, o custo apurado. O comércio e indústria são 13.200, portanto, cerca de 10% do total de sinistros tem a ver com comércio e indústria, com um custo também à data apurado de 210 milhões. Na área da engenharia, são 379 sinistros, não é muito relevante, mas tem um custo de 9 milhões de euros. E no automóvel, estamos a falar de quase 9.500 automóveis impactados, portanto, que estes são automóveis que têm um seguro de danos próprios e, portanto, vão ser ressarcidos do custo, e o custo estimado neste momento são 28 milhões de euros. Depois, do lado direito, tem apenas também, só para ter uma ideia, onde é que estes custos estão mais concentrados, obviamente que é em Leiria, mais de metade, são 295 milhões, dos 505 são em Leiria, também tem o maior número de sinistros, e depois há 3 regiões com dimensões muito parecidas em termos de sinistros, que é Santarém, Lisboa e Coimbra, e também com montantes de custos similares. Portanto, isto é um pouco a fotografia dos números. Depois, já agora no slide 3, também só para dar uma ideia da cadência com que estas participações entraram no setor, e a cadência foi uma cadência que obviamente tem vindo a diminuir, e depois no slide 4, eu acho que há aqui também uns números importantes que têm a ver que nós assumimos com o Governo um compromisso de ter 80% dos sinistros peritados ou com uma avaliação simplificada no prazo de 15 dias após a participação. Neste momento esse valor está nos 87%, portanto está um bocadinho até acima, e desses sinistros com prazo de 15 dias após a sua participação, temos já 33% deles já pagos ou adiantados, porque uma das estratégias das seguradoras são, para aqueles casos onde não é possível ter orçamentos muito finais, está-se a fazer adiantamentos. Portanto, eu, em termos de números, fico só por aqui para não fugir muito aos meus 5 minutos. Sobre o parque automóvel, como lhe dei nota, temos cerca de 9.500 veículos impactados. A realidade hoje em dia no setor segurador em Portugal é que cerca de metade dos automóveis têm coberturas de danos próprios. Portanto, há metade que tem o seguro obrigatório de responsabilidade civil, só, e a outra metade tem a cobertura de danos próprios e que são esses que estão a ser ressarcidos aqui nesta situação. E é preciso dizer que tem sido uma evolução, comparado com há uns anos atrás, o número de veículos com coberturas de danos próprios tem vindo a subir, gradualmente, mas tem vindo a subir e, portanto, tem hoje uma expressão maior do que teria há uns anos atrás. No último minuto para me dedicar aqui ao ponto, à terceira pergunta que nos foi colocada sobre o tema do agravamento do prémio de seguros, da tipologia dos riscos cobertos, dos riscos que hoje são seguráveis e podem deixar de ser seguráveis no futuro. Isto, de facto, e isto mostra a experiência lá fora, resolve-se tendo
uma visão mais holística do tema. E, obviamente, aqui um sistema de proteção de riscos catastróficos é absolutamente central para resolver esta situação. Nós, na Associação, temos vindo a defender a criação de um mecanismo destes há pelo menos 2 décadas, ou se calhar mais. Eu, pelo menos, desde que estou na Associação, desde 2016, é uma das coisas que tenho lutado e tenho falado frequentemente. Vemos, obviamente, com bons olhos que estamos a chegar à altura de que isto entrou na agenda política. Eu acho que nós temos, de facto, que aproveitar isto e fazer acontecer. O país precisa de um mecanismo destes, e um mecanismo destes vai permitir alargar a base de quem contribui, vai permitir também criar, em termos de literacia de risco, uma maior autorresponsabilização de todos na proteção do seu património e, obviamente, um mecanismo deste, eu depois, se tiver a oportunidade, falarei sobre isto, tem também soluções para os riscos inseguráveis, e, portanto, habitações ilegais, habitações muito degradadas, ou habitações em leitos de cheia que podem ter seguros muito caros. Portanto, tudo isto são mecanismos que se podem contemplar dentro de um sistema de proteção de riscos catastróficos, que tem várias patas, e essas pode ser também uma das patas que tem que ter uma resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Então vamos passar aos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. Sra. Deputada Célia Freire dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar a Associação Portuguesa de Seguradores, na pessoa do Sr. Engenheiro José Galamba e também dos representantes que hoje aqui se encontram nesta audição. E quero, em primeiro lugar, deixar uma palavra de reconhecimento a todas as entidades que estiveram no terreno desde a primeira hora, em articulação com o Governo e que conseguiram dar uma resposta rápida aos portugueses, mitigando também as consequências destas tempestades. Aqui também incluo a prontidão das seguradoras, que souberam responder às necessidades urgentes, disponibilizando linhas de atendimento nas zonas afetadas, ativando planos especiais com a atuação de equipas de peritagem localmente e agilizando também procedimentos na regularização dos sinistros com processos simplificados. Os prejuízos registados atingiram casas de habitação, como já todos sabemos, serviços e empresas que ficaram em vários concelhos severamente afetados. Falamos inicialmente em 68 concelhos e ontem juntaram-se mais 22 a este número de concelhos abrangidos pelo estado de calamidade e estimam-se também que estas perdas seguras, segundo também dados que nos foram transmitidos pela ASF, que podem atingir os 600 milhões. Hoje já percebemos que a previsão superou bastante esta previsão inicial, o que de facto demonstra aqui as consequências gravíssimas às quais estivermos expostos. No Distrito de Leiria, e eu sou do Distrito de Leiria e, portanto, sei bem aquilo que aconteceu e percebi que, de facto, as perdas são portanto, metade dos valores totais são aqueles que foram também sinalizados no Distrito de Leiria. De facto, percebemos também que há um problema, não é? Para não falar também das questões relativamente às habitações que não tinham cobertura de seguros para inundações e tempestades, sabemos também que muitas pessoas não tinham sequer seguro para as suas habitações, ou então que têm seguros muito baixos relativamente também ao valor, não é, que seria necessário para poder reconstruir ou repor também no caso de haver perdas totais ou quase totais das suas habitações. E, portanto, eu começava também por uma questão que tem a ver exatamente com isso, que tem a ver com esta questão dos infraseguros, e tem alguma estimativa, provavelmente, das percentagens de contratos que se encontram nesta situação neste momento, provavelmente. E gostava também de perguntar se, em comparação com outros países na Europa, se este valor dos 20%, não é, de que tivemos aqui hoje acesso nos documentos que nos entregaram, cerca de 20%, está muito abaixo daquilo que é a realidade também dos países na Europa. Depois, sabemos, e também é conhecido, que existem reclamações, diversas reclamações relativamente à demora na elaboração dos relatórios dos sinistros, e gostava de perguntar quantos dias em média é que
as pessoas seguras têm esperado para receber as suas indemnizações. Provavelmente também já há aqui números mais aproximados, mas não tivemos muito tempo também para nos inteirarmos da atualidade, porque os números que eu vi na vossa página datavam do dia 18 de fevereiro e houve de facto essa atualização que percebemos aqui hoje. Depois deixava aqui também mais 2 ou 3 questões. A primeira que tem a ver com, aliás, de que forma é que nós poderíamos também aqui incentivar as pessoas a fazerem seguros das suas habitações e retirar depois dessa forma também a responsabilidade do Estado em caso de catástrofes como aquela a que assistimos nos dias 28 e seguintes. E depois, se não devíamos também aproveitar este momento para trabalharmos a questão da literacia, porque, de facto, há pouca literacia a este nível, e também que conselhos é que poderíamos dar aos portugueses para estarem devidamente protegidos. Finalmente, o Sr. Presidente da ASF, que esteve também aqui connosco há alguns dias atrás e que também já deu conta na sua tomada de posse, que era necessário criar este fundo que se fala já há algum tempo de catástrofes naturais, e a solução que referiu para a criação de responsabilidade partilhada entre o setor privado e do Estado, e neste modelo alavanca-se também a capacidade global do mercado segurador para cobrir a esmagadora maioria das perdas e o Estado atuando apenas como garante de última instância, assegurando também uma recuperação mais rápida e pré-financiada que protege a estabilidade de todos. Eu pergunto se estão disponíveis para colaborar também neste processo e se concordam com este modelo ou se defendem outro tipo de modelo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Patrícia Almeida, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação Portuguesa de Seguradores, na figura do Sr. Presidente, José Galamba. Muito obrigada pela vossa presença na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para nos ajudar a esclarecer temas importantes relacionados com o comboio de tempestades que assolaram Portugal no último mês e que, de facto, trouxeram o tema para a ordem do dia, nomeadamente a questão do pagamento e do reembolso de seguros. Disse que os números podem chegar aos 750 milhões de euros e aproveito para agradecer os slides que trouxeram, que nos irão com certeza ajudar bastante a depois desenvolvermos o trabalho a seguir à audição de todas as entidades, e começava já por lhe fazer a primeira pergunta. Hoje, o Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa disse que só na área metropolitana de Lisboa os custos poderão chegar aos 270 milhões de euros. Portanto, ele falava em relação à área metropolitana de Lisboa, que abrange os distritos de Lisboa e de Setúbal, sendo que no distrito de Lisboa as zonas mais afetadas não fazem parte da área metropolitana de Lisboa. Portanto, era para perceber aqui em relação a custos, e porque vocês o que trazem é relativamente ao distrito de Lisboa e, portanto, a todos os concelhos do distrito, mas o número parece-me baixo face àquelas que foram as palavras do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano. Depois, outra questão que gostaria de colocar e tem a ver com o Fundo de Catástrofes, que se tem falado muito ultimamente quando se debatem estas questões, e gostaria de ouvir a Associação Portuguesa de Seguradores sobre a estruturação deste Fundo de Catástrofe, qual é para vós, ou qual deve ser a estrutura que este fundo deve ter, e se consideram que deve ter uma componente obrigatória para que os segurados participem também na componente deste fundo. Depois, outra questão que gostaria de vos colocar é se, e sabemos que existem alguns critérios de quando fazemos um seguro e sabemos à partida aquilo que estamos a segurar, mas a pergunta é se as seguradoras conseguem determinar o que é um fenómeno meteorológico extremo e qual é a tenue barreira entre o fenómeno meteorológico extremo
para ser considerado catástrofe e para estar abrangido dentro do plano total de seguro, do seguro, e se isto é transversal a todas as seguradoras, ou seja, se é um critério transversal ou se depende de cada uma das seguradoras. E depois consideram que as seguradoras devem de fazer parte das equipas de proteção e de prevenção, já que fazem parte da solução, a posteriori, no que diz respeito ao pagamento dos danos cobertos. E a ideia aqui é pensar, e como disse muito bem, já numa ótica de prevenção e trabalharmos nessa prevenção, mas com equipas multidisciplinares, onde estejam também incluídas as seguradoras. Em relação concretamente ao Distrito de Lisboa e à área metropolitana de Lisboa, sabemos que a nível nacional é considerada a zona de maior risco sísmico. Na escala de medição de risco de 1 a 10, Lisboa situa-se no número 10, portanto, a zona onde a probabilidade de ocorrência de um sismo é maior. Sabemos também que a maior parte dos seguros, nomeadamente dos seguros à habitação, não cobrem os fenómenos sísmicos. E gostaria de vos perguntar se consideram que esta componente de proteção sísmica deve de passar a ser obrigatória, tendo em conta o risco do nosso país e concretamente da área metropolitana de Lisboa, e se não consideram como obrigatório dentro de uma apólice de seguros esta componente dos sismos, onde é que podemos atuar, lá está, mais uma vez, para que, em nome da prevenção, ao acontecer um fenómeno sísmico, não tenhamos as perdas previstas e que todos os peritos falam que, a acontecer, as perdas serão avultadíssimas e, mesmo acontecendo numa zona específica do país, obviamente irão impactar todo o país pela sua dimensão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os nossos convidados da Associação Portuguesa de Seguradores, em particular na pessoa do Sr. Engenheiro José Galamba. Eu gostaria de começar por uma questão que tem o seu significado, também a sua sensibilidade, desde logo em relação aos resultados extremamente positivos, com lucros que entre 2020 e 2024 foram de mais de 3 mil milhões de euros para as seguradoras. Eu começaria por perguntar se há já estimativas relativamente a 2025. E pergunto isto porque está, porventura, na altura de as seguradoras retribuírem também os generosos proventos que têm, não quer dizer que sejam ilegítimos, são o que são, e o esforço também de redistribuição no sentido de cautelar melhor os interesses dos segurados. Foi já aqui colocada a questão do agravamento dos prémios, até no pós estas ocorrências. Eu gostaria de tentar perceber um pouco mais porquê no pós estas gravíssimas ocorrências e com que critério é que será feito esse ajustamento no sentido do agravamento. Importará aqui também discutirmos, e eu tomo boa nota dos excelentes elementos que aqui foram fornecidos, mas tem chegado ao nosso conhecimento queixas de vários setores, nomeadamente a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que se queixa justamente de problemas, atrasos em peritagem e no procedimento subsequente, portanto, frustrando um pouco a expectativa que tinham de que tudo seria mais célere e que receberiam rapidamente as compensações.
E, portanto, gostaria de saber que iniciativas é que a Associação tomou para garantir a rapidez na resposta, se foi tomada alguma medida de simplificação de procedimentos e, especialmente, se foram tomadas medidas para garantir que as pessoas têm seguro e necessitam de fazer reparações para não piorar os estragos na extensão, na profundidade, na gravidade, não são prejudicadas com a demora da peritagem. É também importante perceber de que modo é que é garantido que ninguém fica prejudicado porque não tendo tido energia elétrica para, designadamente, os atos de comunicação à seguradora, etc., esgota o prazo devido e fica sem pagamento. Portanto, gostaríamos também, enfim, de perceber se há queixas não só de consumidores de seguros dentro das zonas declaradas como de calamidade pública, mas também em inúmeras localidades, em inúmeros sítios do país que estão fora dessas zonas, mas onde também houve danos significativos. E, portanto, que celeridade, que cobertura, que atendimento está a ser garantido. Finalmente, gostaria de tratar aqui um tema que nos é caro, que é o problema das dificuldades crescentes no setor da agricultura à cobertura de riscos neste setor. Aliás, explica muito porque é que milhares e milhares de agricultores estão hoje muito aflitos com a sua situação. E recordar que em novembro passado o CEO da General e Tranquilidade disse numa entrevista, e vou citar, que em algumas zonas agrícolas portuguesas já não se consegue fazer seguros de colheitas. Ora, isto é uma situação verdadeiramente aflitiva para os agricultores, desde logo no quadro manifesto e comprovado de um crescente agravamento da ocorrência em número, intensidade e severidade dos fenómenos meteorológicos extremos e, portanto, mais uma razão para que estes agricultores se preocupem. Eu pergunto se é uma preocupação da Associação. E, em sendo uma preocupação, como espero que seja, que respostas, que medidas têm sido tomadas no sentido de garantir que há uma oferta de seguros, desde logo a preços que os agricultores, muitos deles com baixos rendimentos, possam pagar. Que monitorização é que a Associação faz destas dinâmicas neste setor e já agora noutros? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da APS, Sr. Engenheiro José Galamba de Oliveira, dispõe de 15 minutos. Tem a palavra. Bom, vamos então começar aqui pela ordem como foram feitas. E as primeiras perguntas aqui do Partido Social Democrata têm a ver com as habitações, em primeiro lugar, sem cobertura ou então com cobertura com capitais insuficientes. Bom, nós aliás, na documentação nós temos em Portugal uma situação em que o parque habitacional que está coberto por seguro soma, grosso modo, 55%. Portanto, há 45% que não têm qualquer seguro. E nós sabemos que em Portugal existe uma cobertura obrigatória, que é a cobertura de incêndio para as habitações em propriedade horizontal. Essa é a única obrigatoriedade que existe e é preciso dizer também que nos últimos anos essa cobertura evoluiu por uma cobertura multirriscos e, portanto, hoje em dia o grosso dessas habitações que têm seguros, tais 55%, 98%, ou seja, quase todas, têm seguros multirriscos, que incluem esta cobertura de fenómenos da natureza, das tempestades, etc. E evoluiu também muito pela pressão dos próprios bancos, por exemplo, que em crédito à habitação exige um seguro multirriscos e, portanto, de facto o mercado evoluiu e hoje nós temos 45% ou 55% do mercado habitacional com seguro, 45% sem seguro.
Depois temos isto relativamente aos fenómenos da natureza, aos multirriscos, mas depois temos o risco sísmico, que é de facto uma situação onde a cobertura é muito menor. Essa não é uma cobertura obrigatória, muitos bancos nem sequer exigem essa cobertura, quem pede um crédito à habitação, por exemplo, e portanto essa cobertura em termos de país, neste momento está nos 19%, há aí um mapazinho na página 7, que podem ter, só para ter uma ideia, onde é que o mapa do lado direito é o mapa da cobertura do risco sísmico. E, obviamente, as zonas de amarelo é onde há mais cobertura, que é tipicamente a zona do litoral, a zona de Lisboa, a zona do Algarve, que também são tipicamente as zonas onde as pessoas têm outra sensibilidade a este risco e, portanto, apesar de tudo, algumas ainda compram essa cobertura. Fora dessas zonas não há praticamente cobertura. Do lado esquerdo temos a cobertura de quem tem um seguro, os tais 55%, e mais uma vez são as zonas do litoral, estão a ver que têm uma penetração mais alta e no resto do país uma penetração bastante mais baixa. Portanto, qual é que é um dos objetivos que aqui deveríamos conseguir? É alargar esta base de cobertura. Nós, por exemplo, se olharmos aqui ao lado para a Espanha, a cobertura do parque habitacional está acima dos 75%, compara com os nossos 55%, portanto, eles têm, apesar de tudo, uma cobertura maior do que nós temos. E esse pode-se conseguir precisamente, enfim, se calhar pensando no futuro, com um mecanismo destes, com uma proteção de riscos catastróficos, com uma cobertura obrigatória para as habitações. Portanto, essa é uma situação. Depois temos a situação dos capitais insuficientes, e isso também, de facto, é uma realidade, não é uma realidade só neste tipo de seguro, em muitos outros seguros também, o chamado infraseguro, onde as pessoas têm um seguro, mas o custo, enfim, o capital subscrito naquele seguro não chega para fazer uma recuperação da casa ou uma reconstrução dessa casa. Essa é uma realidade que não é nova. Nós, na Associação, desenvolvemos um simulador em conjunto com professores do técnico e do NEC, etc., portanto, com pessoas independentes, criaram um simulador e hoje esse simulador está disponível na nossa net e é amplamente utilizado pela rede de mediação como um auxílio no momento em que alguém está a comprar um seguro e que muitas vezes a pessoa não sabe qual é que é o capital que deve segurar. Esse é o problema. É que não é segurar o valor comercial da casa, é segurar o custo de reconstrução da casa, que tipicamente é mais baixo. E aquilo é uma ótima ferramenta, que tem um conjunto de acessos muito grande, mas a verdade está todo um legado, há toda uma história que tem ainda capitais muito baixos e que, ainda por cima, com alguns anos de inflação, tornaram, de facto, os capitais insuficientes. É um esforço que temos de fazer todos, de literacia. O canal de mediação tem um papel muito importante aqui, na altura das renovações, e alertando as pessoas para a necessidade de atualizar os seus capitais. Mas é, de facto, um problema de literacia de risco. E aqui, mais uma vez, nós, enfim, em seguradoras e com o canal de mediação, temos aqui também alguma responsabilidade de sensibilizar os consumidores, os cidadãos, sobre a importância de ter os capitais atualizados. Portanto, isto para responder ao tema da literacia financeira. Quanto ao sistema de riscos catastróficos, e se calhar isto depois também responde a perguntas que foram surgindo mais à frente, nós, de facto, estamos muito alinhados com a ideia de que isto tem que ser um mecanismo de partilha de responsabilidades entre cidadãos e empresas, por um lado, que são os beneficiários, as empresas seguradoras, as empresas resseguradoras e depois também o Estado como garante, como último garante. E, portanto, que é um pouco também a visão que é passada pela ASF e em especial pelo seu Presidente, e, portanto, aí há um alinhamento. Isto não é só criar um fundo, é criar um mecanismo onde todas estas peças tenham uma interação entre elas. Porque, por exemplo, é muito importante envolver aqui os seguradores, é muito importante que os custos associados a indenizações em eventos futuros acabem também por ser mutualizados à escala global e que, portanto, esse custo passe para o exterior e não fique todo em Portugal. Portanto, é importante também, desde o primeiro dia, garantir que, quando se cria um mecanismo destes e alguém faz um seguro, por um azar dos Tavras, de uma semana depois pode haver um grande evento, obviamente o fundo não está lá ainda com os dinheiros, mas as pessoas fizeram um seguro e têm essa responsabilidade, essa expectativa de que o fundo vai dar resposta às indemnizações devidas. E, portanto, aí vamos seguramente necessitar de muito resseguro internacional, porque é a maneira mais imediata de ter apoio financeiro desde o primeiro dia da constituição de um mecanismo destes.
E, portanto, este jogo que é preciso envolver cidadãos, e os cidadãos estão envolvidos também, eventualmente, pagando franquias. Portanto, tipicamente, numa valorização, nos seguros, muito tipicamente, pode haver franquias, 2%, 5% do montante, ou às vezes um montante que é os primeiros 500 euros é assumido pelo próprio, e depois entrará o setor segurador, e depois entra o segurador e, no fim, se for o caso disso, o Estado. Portanto, isto é um mecanismo importante. Nós advogamos também que, para alargar a base, deve haver, então, uma tal cobertura obrigatória para as habitações e para as empresas e para os comércios, portanto, um seguro obrigatório para catástrofes naturais. Advogamos que a componente do prémio associada a esta cobertura de catástrofes deve ser, enfim, canalizada para esta entidade que vai gerir o fundo ou este sistema, e esse sistema, com esses dinheiros, vai comprar o seguro por um lado e vai acumulando no fundo, no tal fundo que a gente espera que cresça durante muito tempo. Portanto, isto, em termos muito simples, é como deve funcionar. Obviamente, depois há aqui temas que é preciso também prever. Se estamos a tornar obrigatório uma cobertura por exemplo, as habitações, nós temos consciência que para determinadas famílias isto pode ser um problema. Nós sabemos que há muita carência e, portanto, dentro da estrutura deste mecanismo, temos que criar a ideia de um fundo, de uma componente de solidariedade. E, de resto, o setor segurador está disponível a participar também nessa solução, que é para aquelas famílias carenciadas, para quem se calhar pagar um seguro é totalmente impossível, e sabemos que existem reformados com casas que vivem com pensões muito baixas, etc., temos que ter uma resposta para essas situações. Portanto, tem que haver aqui um conceito de seguro social, um seguro solidário, que tem que estar metido em toda esta capa do sistema de proteção de riscos catastróficos, assim como, e já há pouco se falou, dos chamados riscos recusados ou os riscos inseguráveis. Também temos que ter uma solução, ou seja, se é obrigatório, se está uma casa construída ali, porque teve uma autorização há muitos anos, num leito cheia, que tem um risco muito elevado e que o prémio será muito elevado, temos que ter também uma solução para isso. Mas isto são soluções que existem lá fora e, portanto, o que nós temos é que perceber como é que estas coisas funcionam, as vantagens e inconvenientes, e criar uma solução que se adapte ao nosso país, à nossa realidade no terreno, das situações que temos, dos riscos que temos climáticos. Nós sabemos que há zonas do país que estão mais adstritas a riscos de inundações, outros a riscos de incêndio, outros a risco sísmico e, portanto, tudo isto tem que ser acautelado, até porque estes riscos têm um perfil diferente. Nós, só para dar um exemplo, o risco sísmico é um risco que tem uma frequência muito baixa, felizmente, aqui em Portugal tem uma frequência baixa, mas pode ter uma dimensão realmente catastrófica. Os riscos destes climáticos, de tempestades, são riscos mais frequentes, e também está aí um gráfico que podem ver ao longo dos anos como é que isto evoluiu. Os custos que o setor suportou nos últimos 20 anos foram de cerca de 1.000 milhões de euros, mas nos últimos 10 foi quase 65%, 2/3 foi quando dos últimos 10, e, portanto, claramente há aqui, estes eventos estão-se a tornar mais frequentes, provavelmente também decorrentes da temática das alterações climáticas. Temos uma situação este ano que, se confirmarem-se estes valores, 750 milhões de euros, é quase tanto como se as indenizações dos últimos 20 anos, e, portanto, de facto, temos que construir uma resposta. Não é expectável, pelo menos estatisticamente, não é expectável que para o ano tenhamos uma situação similar com esta dimensão. Mas nada nos impede que daqui a um ano, ou 2, ou 3, ou 4, possamos ter uma situação também de riscos catastróficos. E uma das perguntas que também foi feita aqui, eu posso, se calhar, já avançar, é que como é que se define o que é uma catástrofe do que é o negócio corrente das seguradoras? Isso são definições que hoje em dia existem, os seguradores utilizam muito, lá fora também se utiliza. Há um conjunto de métricas, ou se chove acima de não sei quantos milímetros numa área, etc. Há um conjunto de métricas que, quando se cumpre, é considerado uma catástrofe. Num sismo, se o sismo é acima de uma escala de X de Richter, é considerado uma catástrofe. E, portanto, há um conjunto, isso temos que definir. Este sistema tem que ter isso bem definido. E isso, normalmente, até se faz em conjunto com os seguradores, porque isso leva em conta as melhores práticas internacionais e o conhecimento científico internacional. E, portanto, nós, em teoria, vamos ter bem delimitado quando é que é considerado uma catástrofe e entra o sistema a funcionar, ou quando é que a responsabilidade das seguradoras resolver o problema, porque não é uma catástrofe. Portanto, isto, eu julgo que relativamente ao PSD, acredito que respondi a tudo. Sobre as perguntas do Chega na zona de Lisboa, nós, de facto, os números que aqui estão são do Distrito de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, não temos aqui esses números.
Eu também ouvi falar hoje neste montante de 270 milhões de euros, mas de facto não temos esses números apurados especificamente para a área metropolitana. Agora, nós temos uma lacuna de proteção grande em Portugal. Tipicamente, o valor de perdas seguras relativamente ao valor de perdas totais, que estamos a falar aqui em cerca de 20%, é um valor abaixo da média europeia e muito abaixo das médias americanas. Portanto, há de facto um potencial de o seguro ter um papel mais preponderante do que aquele que tem hoje e seguramente um mecanismo de proteção de riscos catastróficos que incentiva as pessoas e que de alguma forma obriga as pessoas a assegurarem o seu próprio património pode ajudar. Na medida em que se alargarmos a base de mutualização, também temos uns seguros mais acessíveis para todos, resolvendo o tema do seguro social e dos seguros dos riscos recusados. Portanto, já respondi também à pergunta que nós achamos que deveríamos lutar para que fosse obrigatória a cobertura de riscos de fenómenos da natureza ou de natureza catastrófica para as habitações, comércios e indústria, obviamente desenvolvendo os tais mecanismos que permitam ter respostas para quem com dificuldade compra esse tipo de seguro. Falou-se aqui também em termos de proteção e prevenção. Esta é uma das características que estes sistemas também têm que ter incentivos à prevenção. Isto não se pode atuar só já depois do acontecimento, mas há de facto medidas que se podem desenvolver, o Fundo pode incentivar em conjunto com o setor segurador e o segurador internacional do lado da prevenção e com isso ter benefícios ou bonificações nos prémios a quem de facto implementa essas medidas. O risco sísmico aqui foi falado, que é obviamente um risco importante na área metropolitana de Lisboa, mas não só, toda a região do Vale do Tejo, ou do Algarve, ou dos Açores, são zonas onde o risco sísmico é relevante. Mais uma vez, aqui nós também sempre defendemos, e nas propostas que já fizemos no passado para o sistema de proteção do risco sísmico, sempre advogámos que este deveria ser uma cobertura obrigatória. Nós temos que conseguir que estes 19% das habitações em Portugal são para valores muito mais elevados, porque também, mais uma vez, se alargamos a base, mutualiza significa que todos pagam um bocadinho para aqueles que têm, de facto, necessidade de ser ressarcidos, por envelhecer de uma forma mais célere. Julgo do Chega, acho que sim. Sim, só para também dizer, sim, acho que está. Do PCP, temos já do PCP, relativamente aos resultados positivos, ouça, o resultado, há anos que são melhores que outros. O setor segurador trabalha com perfis de risco, assumindo, faz, enfim, o chamado cálculo atuarial, com estatísticas, etc. Há anos bons onde se acumulam reservas e se tomam resultados, e há anos onde temos de estar preparados, como este, ainda estamos no início do ano, e estamos, obviamente, perante uma situação de natureza catastrófica. Portanto, isto não quer dizer que haja automaticamente um agravamento de prémio, isso não quer dizer. Isto quer dizer que a tendência é de agravamento de prémios se não se fizer qualquer coisa. Eu acho que o sistema de proteção de riscos catastróficos pode ser uma boa resposta para mitigar esse agravamento, porque a ideia é termos mais pessoas a segurarem o seu património e, portanto, haver uma maior mutualização do risco à escala nacional. Sobre as queixas das empresas sobre atrasos de peritagem, nós temos que perceber que há aqui peritagens simples, quando há uma habitação que foi destelhada ou pequenas obras onde as peritagens foram muitas vezes, aliás, aliviadas no sentido em que foram feitas à distância, com base em fotografias e em vídeos que as pessoas enviaram e foram efetuados pagamentos, e sabemos e temos consciência de que foram efetuados pagamentos em 72 horas, 2, 3 dias depois da peritagem efetuada, em especial das habitações. Obviamente que nos negócios a coisa é um pouco mais complexa. É mais complexa porque os riscos são mais complexos de medir, em especial do lado das indústrias, onde pode haver maquinaria, que às vezes é maquinaria muito especializada, em que nem sequer há em Portugal que é fácil a substituição, tem que se pedir cotações ao estrangeiro, aos fabricantes de maquinaria. Portanto, tudo isso são situações onde muitas vezes as peritagens são feitas e agora-se para os orçamentos para se efetuar os pagamentos. Como se tem estado a mitigar esta situação, e eu tive ontem uma reunião com os associados, onde esta era uma preocupação que eu
antecipei que podia surgir, e de facto há aqui uma preocupação de todos os associados nestas situações. Estamos, de facto, a adiantar capitais e, portanto, há obviamente uma estimativa preliminar e, com mais essa estimativa, depois, alguns adiantam 20%, 30%, 40% desses montantes. Isso já está a acontecer e eu acredito que vamos ver mais disso nos próximos tempos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu não registro inscrições para esclarecimentos complementares, portanto, penso que os Srs. Deputados estão perfeitamente esclarecidos com esta audição. Sendo assim, resta-me agradecer aos representantes da APS. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.